Olá, muito boa tarde aqui pela TV Novo Tempo. Estamos começando mais um Entre Família. Olha, eu gostei desse sorriso que você nos recebe em casa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Não tem o que pague, gente. O que é isso? É gostoso a gente sentar e conversar sobre assuntos importantes, interessantes. E olha só, o assunto de hoje, olha, vai instigar aí comunicação, vai instigar aí uma conversa. Porque é o seguinte, você já ouviu aquela frase assim, ó? Ela precisa ser o centro das atenções. É isso. A todo momento ela tem que ser o centro das atenções, ela tem que estar no começo de toda a conversa, no começo, no meio e fim. Ela quer amizade com todo mundo, se não for com ela, a festa acabou. Ela pega a bola e vai pra casa, porque se esse jogo não for o meu jogo, eu não quero saber de jogar. Você quer uma lista? Então vamos lá. Fabiana. Não, não é pra apontar ninguém, é pra conhecimento. Até porque me faltou conhecimento na hora de falar o nome desse transtorno. É um transtorno de personalidade histriônica. Eu pensei, gente, um lançamento, agora tratamento de estrias. É lançamento. Com alguma coisa com iônica, entendeu? Um tratamento biônico para as estrias. Eu disse, rapaz, que programa, né? E a gente não conhece muito esse nome, não é um nome assim que, né, tá na boca do povo, como assim dizer, né? Mas você acredita que são mais de 150 mil diagnósticos no Brasil? Apenas no Brasil? Só no Brasil. Então, é uma realidade. É um daqueles programas aqui do Entre Família que você falava, gente, para que um tema desse? Aí quando você começa a ter as pesquisas, ou depois quando nós vamos conversar com a nossa especialista, gente, é real, acontece e é tema do seu Entre Família. Agora acontece o seguinte, Carol, nós estamos agora no corredor aqui, a gente já teve outros programas, um exemplo como o narcisismo, outro que você colocou também. Sobre o... de qual que era? Não era borderline. Borderline, mas aí a gente não teve um programa sobre esse assunto, mas nós falamos. Só que o eixo parece que é muito parecido, né? Quando uma pessoa é narcisista e quando realmente ela é o centro das atenções, porque às vezes ela tem essa personalidade, é difícil também, né? Então não é patológico. Não, ela se acha, não, é porque ela tem uma baixa autoestima, ou uma autoestima baixa, não sei o quê, ou será que isso é patológico? Quando a gente sabe que esse processo, esse comportamento, e a gente vai saber mais ainda desse comportamento aqui com a nossa especialista, né? Mas como a gente sabe que esse comportamento passou a ser uma doença? E aí? Gente, será que a gente nasce assim? Será que nasce assim? Tem uma questão do ambiente que afeta, a criação. E aí você, mas é patológico, eu acho que já... E é remédio? Dúvida, tem tratamento? Dúvida. Tem cura? Tem cura. Vamos falar sobre esse assunto hoje, transtornos de personalidade aqui no Entre Família. Você sabe que o nosso intervalo é rápido e na volta eu vou te dar um número para perguntar, para interagir. Quem sabe você tem alguém aí que você queira, olha, será que essa pessoa assim assado, que se comporta assim, tal? Manda pra gente, tem uma psicanalista aqui para te ajudar. Demais. O intervalo é rápido, a gente já volta. É isso aí. Sou eu, porque aqui, ó. Não, o quê? Sou o centro aqui. Não, eu tô aqui falando com ela. Aqui. Você não é o centro. Quem é o olha centro aqui, é quer ver? Ó, eu vou sair. Olha o vazio. Você que tá olha o vazio. Olha aqui. Tá confortável agora, ficou espaço. Brincadeiras à parte, às vezes esse pode ser um comportamento de uma pessoa e tal, que na verdade tem justamente o que a Carol falou. Mas às vezes pode ser patológico, Carol. Olha, esse transtorno de personalidade histriônico, ele pode estar, sim, sem diagnóstico, né? Mas ele pode estar ali acometendo alguma situação, atrapalhando alguma relação e quem sabe uma pessoa bem próxima de você pode ter este problema e não saber, o que é o maior problema, né, Cris? É por isso que a gente abre aqui a possibilidade de você perguntar, viu? Aqui é o momento de você abrir o seu coração. Quando é que você ia ter uma especialista no tema, uma psicanalista sentada aí no seu sofá? Quando é? Me fale. Verdade, quando é? Todas as tardes você tem uma doutora sentada aí de todas as áreas, a ideia é ajudar você. Agora, quantas vezes você ficou com aquela pergunta entalada aqui? Que isso? E aí ninguém perguntou. A pessoa no início do programa fala, no mínimo a minha pergunta... É boba, a minha pergunta é boba, daqui a pouco vai aparecer aí, ó. Aí você fica, isso acontece, amanhã você vai estar assim, um negócio histriônico. Já pensou? Sabe que fulano é? Domingo e tal, e aí não vem a pergunta. Gente, é um começo. Vamos colocar agora. O WhatsApp tá aí, 12 98315 0249. Não precisa se identificar. Agora, se você mandar o nome, a gente vai te mandar um abraço, com certeza. Vamos descobrir mais sobre esse assunto? Eu já fico curiosa, hein? Curioso. Então, bora lá, vamos lá. Ela que já esteve com a gente muitas vezes, ela tá aqui, olha, e ela... Inclusive, ela é tão profissional que ela nunca diagnosticou a gente, né, Cris? Não, eu acho que ela tem, acho que ela ela fez ela já tem isso na mente mas dela. Mas, de repente, a sua etiqueta profissional não permitiu que... Ela tem classe, né? Até porque ela diz assim, olha, um dos conceitos é voltar para mostrar alguns caminhos até que ela possa fazer um tratamento. Aline Moraes,
psicanalista, parceira aqui do programa, mais uma vez na nossa sala. Olá, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Gosto muito do programa. Já comentei com vocês, né, que essa oportunidade que vocês trazem, né, de discutirem temas aí tão relevantes e às vezes esquecidos, como que é esse tema de hoje, né? Extremamente importante. Então agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso te receber aqui, né? Agora, por conta da pandemia, a gente percebe um aumento, né, na busca, inclusive, mas também porque muitas pessoas estão manifestando alguns tipos de transtornos, não exatamente que a pandemia, né, alocou, né, o transtorno na pessoa, mas que essa manifestação tem acontecido e as pessoas têm buscado mais informações porque, de fato, essas situações acontecem. Conta um pouco para a gente quais são as características aí desse transtorno. Você falou a questão, né, de crescer a clínica, né, nesse momento, a busca por ajuda, de fato, porque no dia a dia, as ações do dia a dia, os movimentos do dia a dia, você acaba, às vezes, não dando atenção. E a pandemia fez você, né, ficar ali isolado e lidar, e ver, e também a família, acabar percebendo coisas que talvez no relacionamento do dia a dia não era percebido, né? Quanto ao transtorno da personalidade histriônica, né, essa palavra histriônica, ela vem aí do teatro romano, né, o histrião era como um comediante, um palhaço, então, a pessoa que faz o show. Então, a característica principal dessa personalidade está no dramatismo, né? Existe um padrão aí de um excesso de emocionalidade. Então, a pessoa ela faz questão de ser o centro da atenção e, se ela não for, ela se frustra. Então, essa é a principal característica. É uma personalidade teatral, mas nesse caso teatral não quer dizer que a pessoa seja simulada, né? Ela acaba não percebendo isso e ela acaba tendo inventando. Não está inventando. Ela tem um personagem assim que muito excessivo, vai tratar às vezes alguém que acabou de conhecer, né? A Carol maravilhosa, a Carol é incrível, né? Por quê? Porque quer atenção, mas não tem subsídio para isso, não tem muito fundamento, né? Mas o objetivo realmente é ter essa atenção. Então, essa é a principal característica dessa personalidade. Agora, Aline, essa análise desse transtorno é recente? Eu não tinha ouvido falar ainda, às vezes, né? Mas agora, como a Carol falou, que estamos em alta e graças a Deus as pessoas caminham, né, para entender os seus transtornos. É uma coisa mais nova agora ou nem tanto? Isso é bem antigo, se a gente for olhar a característica, porque dentro da psicanálise, principalmente, a gente olha a personalidade histriônica dentro de uma posição histérica, né? Então, histérico, a gente tem esse quadro, é muito antigo, e a partir de Freud, né, há um pouco mais de 100 anos, ele começou a estudar a histeria. Na verdade, outros teóricos próximos ali a Freud contribuíram com isso. Então, é uma personalidade por ter essa característica, né, e a questão do histérico vem de útero, acreditavam que era uma doença das mulheres, né, que acabava por trazer, né, essa excessividade. Então, a origem do histriônico estaria nessa posição histérica. Por isso é algo muito antigo. Na nomenclatura em si foi enquadrado, né, dentro do manual diagnóstico de doenças mentais, utilizado principalmente pela psiquiatria, num grupo comparado a outros 3 transtornos, né? Vocês falaram no início do borderline, do narcisista e também do antissocial, que é conhecido como psicopata. Então, são quadros muito parecidos e pode acontecer do histriônico também, né, ter aí essa comorbidade. Exatamente. De outros. Exatamente. Ela pode ser narcisista, borderline, histriônica, pode ser. E é difícil diagnosticar muitas vezes ou é diagnosticado errado. Acontece muito isso também. Né? É borderline, mas na verdade se trata às vezes de um histriônico ou histriônico e é puramente borderline, ou os dois, ou também narcisista, acaba confundindo com essas outras porque parecem muito. Claro que tem umas diferenças que a gente consegue, né, perceber, mas é muito parecido. Esse é um processo bem complicado, né? Agora a gente entende quais são as causas, né? Porque a gente sempre quer saber do início, de onde vem isso aí, de onde vem esse processo todo, né? Lendo sobre o assunto, a gente percebe que pode ser um trauma de infância, um abuso sexual na infância, né? Isso também pode estar vindo pelos genes da família. Quais são essas causas?
Exatamente, um pouquinho disso tudo que você falou. É. Na verdade, não existe assim uma origem. Fator específico. Não, é multifatorial. Na verdade, é mais comum aparecer no início da idade adulta, né, ou se manifestar, uma vez que a gente não pode diagnosticar criança, a gente pode perceber algum comportamento diferente, mas a personalidade está em desenvolvimento, né? Então, normalmente a pessoa tem um temperamento que vai se desenvolver e vai gerar a personalidade, ou seja, até a fase adulta está ainda ali se consolidando. Então, pode ter vários fatores associados. É mais comum fatores vinculados a traumas, pode estar vinculados a perdas, abuso sexual na infância, mas o fator do meio, o fator genético, também é um componente, na questão e dessa influência genética também é um componente importante a ser considerado. Agora, doutora, eu fico imaginando o pessoal de casa, né? Pensando, olha, Cris, antigamente a gente não tinha tanto esse posicionamento, de repente as pessoas estão se despindo um pouco do preconceito, dos rótulos, porque a gente encontra muitas pessoas e não analisa patologia nenhuma, né? Mas como a gente pode diferenciar, por exemplo, de uma pessoa que é difícil, tem uma personalidade difícil, Pois e ela não tem nenhum conceito dessa... Não é patológico, não é patológico. Mas ela tem toda essa questão dramática, Ela né? é por personalidade, pessoa mais dramática, pessoa que realmente também gosta de ser o centro das atenções. Infelizmente, a gente tem a varrer. Muitas vezes nós nos enquadramos, às vezes, nessas fases, saímos, entramos, né? Como é que a gente consegue diferenciar? Importante essa pergunta porque, às vezes, o transtorno ele não tem a característica de doença. Na verdade, ele é algo que desorganiza, uma desordem. Então, na verdade, a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa que tem esse comportamento mais expressivo, emocional, esse comportamento dramático, e é um artista. E é alguém que trabalha com televisão, trabalha com essa expressão. Isso não causa ali uma desorganização. A gente vai olhar esse transtorno como algo que merece uma atenção quando começa a interferir nos relacionamentos pessoais, quando as pessoas começam a se afastar, né? Até porque a personalidade histriônica, ela tem uma característica de ser muito superficial nos relacionamentos, porque ela se cansa muito rápido, né? Como ela sempre busca novidade, sempre quer atenção, ela não gosta dessa gratificação futura, ela quer agora esse reconhecimento. Então, se você não atende a minha, eu vou correndo buscar outra pessoa, né? Isso vai gerar uma frustração e muitas vezes a pessoa que busca ajuda não é pelo quadro em si, ela vai buscar porque ela pode desenvolver uma depressão, outros sintomas somáticos, uma conversão, às vezes até em casos mais graves, né? Dentro da conversão uma cegueira, né? Alguma questão motora. Então, ela vai buscar ajuda quando isso começa a interferir. Você está falando físico, são impactos físicos. Pode desenvolver. Cegueira, você está falando, problemas motores, né? Pode desenvolver. Ou seja, tudo isso começou aqui na psique e vai transportar aí para outras áreas. É um caminho de facilitação muito fácil, né? Ela começar a ter essa conversão. Então, assim, isso passa a ser um problema e um transtorno quando traz esses prejuízos. Agora, se ela conseguir alocar, vamos dizer assim, isso em algum lugar, ou for num nível que ela é capaz, se buscar até uma ajuda antes, de regular um pouco esse comportamento, de conter um pouco esse comportamento, pode não ser, né, caracterizado como algo tão danoso dessa forma, né? Mas... E quando você fala assim, a gente já se pergunta, né? Será que tem cura ou não tem? Qual será a solução aí, né? Quais os caminhos para resolver essa questão aqui? Nós vamos responder isso aqui logo depois do intervalo, viu? E a sua pergunta também entra aqui com a gente no pacote, tá? Manda aí, continue participando. 0 operadora 12 98315 0249. A gente vai para o intervalo, é rápido, voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e essa aula aqui aprendendo um pouquinho, já você vai complementar, né? Mandando a sua participação, a sua dúvida. Cris, agora, quando que o eu pode ser algo positivo? Agora, vou te fazer uma pergunta. Quem quer presente? Pode levantar a mão. Isso, eu. Pronto, não tem problema. Nesse momento aqui não existe patologia, porque é um presente. E quando você, colocou a mãozinha para cima, vou mostrar para você o seu presente. Já é sua. Olha a revista Entre Família. Você que gosta dos assuntos trabalhados aqui na TV, é tudo feito com muito carinho, por você e com você. E nessa revista aqui, foram escolhidos 15 temas especiais aqui. Olha só, vou ler para você aqui, ao vivo e a cor. Deixa eu pegar aqui, olha só os temas. Álbum de família. Agora é tudo Instagram, né, e tal. O que tem a ver esse tema? Olha, peça a sua revista. Homens de barro, mulheres de osso. Analisando essas diferenças de pensamento. O amor acabou e agora? Aquele negócio e tal. Você não acha que a gente irá servir você com esse tema espetacular? Um pedacinho do céu, Operação Super Nani, uma empresa chamada família, emoções venenosas, uma família com propósito. Cada tema, inclusive, deixa eu achar aqui também, vou mostrar para você.
Olha só que bacana. Álbum de família, por exemplo, ó, aqui no cantinho, você vai ver aqui, ó, um aglomerado bem aqui, ó. Cris, parece um montinho de pintinha esse negócio e tal. Tem um nome chique agora, chama-se QR Code. Nada mais é que se você colocar o seu celular bem aqui, ó, você vai estar lendo a revista e vai ter um vídeo que foi feito com muito carinho com a Darleide Alves. Então, olha, tem uma questão de questionamento para você, se você aprender, para fazer com a família sobre esses assuntos. E depois que você responder, manda para Novo Tempo e você vai ter mais um presente ainda. Você não paga nada pela revista, nem pela postagem. Vai sair do correio, vai chegar aí na sua casa o carteiro. Oi, de casa! Ó, chegou a correspondência, não posso, a pandemia, pega aqui, minha senhora. Aí você vai lá pegar a sua revistinha e vai ler com a família com muito carinho. É só você ligar agora, nesse momento, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou peça aqui, ó, no nosso WhatsApp, na palma da sua mão, no 12 98244 4449. Essa revistinha tem, ó, cheirinho do Anjos da Esperança. Cris, o que é isso? Calma que a gente vai sentar aqui. Carol, olha, essa revista tem um cheirinho do Anjos da Esperança. Por quê, minha querida? Porque esse é um projeto que dá sustentabilidade para minha TV Novo Tempo, é isso mesmo. Este programa aqui, o Entre Família, Vida e Saúde que vem depois. Qual mais você gosta aí? Fala aí. Ah, do Núcleo Infantil você gosta? Gosta dos programas do Núcleo Infantil? Pois é, todos os programas da TV Novo Tempo, eles são resultado de uma ação em conjunto. É isso mesmo, não tem uma pessoa ali que manda e tal, não. Não, todos juntos se reúnem num projeto que se chama Anjos da Esperança. E neste final de semana tem um projeto para lá de especial que é o Anjos em Ação. É isso. Ação por quê? Porque tá todo mundo... Não, porque é ação, meu filho, é isso mesmo. É quando você vai conhecer um pouco mais desse projeto, vai ver histórias fantásticas de vidas transformadas. Além de tudo, é uma celebração. Vai ter Cris, vai ter Darcy Vizan. Tem gente dos grupos musicais aqui da gravadora Novo Tempo. Tem Arautos do Rei. Quem mais? Melissa Barcelos. Olha, não vou contar todos os spoilers aqui, só vou falar o tema, hein? No tempo de Deus. E é isso, é no tempo de Deus. Relaxa, calma, confia, viu? Porque nós vamos falar sobre esse assunto. Inclusive, você quer saber mais sobre isso? Olha, você vai saber agora, a nossa repórter Kimberly, ela preparou um material especial para você. Pode rodar o VT. A Rede Novo Tempo de Comunicação é rádio, TV e internet. A extensão da nossa programação na telinha está na internet com o carro-chefe NT Play. Só de rádios, somos 18 frequências no Brasil e administrando da nossa sede em Jacareí, mais de 200 outras em 7 países da América do Sul. Estudos bíblicos que chegam na sua casa de graça? Temos também, e são 28 modelos à sua disposição. Já na TV, 41% da nossa programação de segunda a sexta é inédita, com um conteúdo todinho pensado em você. Agora, uma rede de TV que paga satélites, antenas de rádio pelo Brasil e América do Sul, tem uma plataforma super atual na internet e ainda envia estudos bíblicos de graça. Como é possível que ela se sustente se a gente não tem nem comerciais? Quem vai responder isso pra gente é o diretor-geral da Novo Tempo, o pastor Antônio Tostes. Pastor Toninho, explica pra gente o que são os Anjos da Esperança, o que é o projeto Anjos da Esperança e por que a gente precisa tanto como Novo Tempo da participação deles. O projeto Anjos da Esperança ele é fundamental para o funcionamento do Novo Tempo, para o crescimento do Novo Tempo. Carinhosamente, nós chamamos aqueles que fazem as suas doações financeiras para sustentar o Novo Tempo como um anjo da esperança. Na verdade, a Novo Tempo poderia ter comerciais na grade, mas nós decidimos não ter comerciais na programação da TV, da rádio, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós criamos o projeto chamado Anjos da Esperança para convidar os telespectadores, ouvintes e internautas a participarem da Novo Tempo com as suas doações. E graças a essa participação dos Anjos da Esperança, aqueles que fazem as suas doações, nós conseguimos fazer uma programação bem diversificada, com relevância, sem termos comerciais e usarmos esse espaço que seria para comerciais ou para patrocinadores para falar ainda mais dos valores contidos na Palavra de Deus. Pastor, e agora, assim, essas doações que a Novo Tempo recebem, elas ficam só para a TV ou elas são para toda a rede Novo Tempo de comunicação? Não, as doações, elas ajudam a sustentar a Novo Tempo.
Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos na TV, na rádio, na internet, tudo está sendo sustentado pelas nossas doações. Inclusive vários contratos, como as TVs pagas, como as antenas parabólicas, como o espaço que nós usamos no satélite, tudo isso é custeado pelas doações dos Anjos da Esperança. E um detalhe muito importante, nós sempre estamos oferecendo cursos bíblicos, não apenas a produção, mas o envio gratuitamente para os ouvintes, para os internautas, os telespectadores. E as doações dos Anjos da Esperança custeiam também o envio de estudos bíblicos. Agora você já deve ter entendido a importância dos Anjos da Esperança em todo o Novo Tempo para cada departamento. Mas o mais importante, a razão da nossa existência, não é simplesmente estar no ar, é o desejo de falar sobre o amor de Jesus. E para celebrar tudo isso, a Novo Tempo inteira se junta para o maior de todos os nossos eventos, o Anjos em Ação. Este evento, ele é cercado de muita expectativa por todos nós, por vários motivos. O primeiro deles é que nós queremos fazer uma prestação de conta aos doadores. Então, nós usamos este momento para falar quanto nós estamos gastando com estudos bíblicos, com folha de pagamento, com as TVs pagas, com o sinal do satélite. Então, tudo aquilo que nós realizamos é uma prestação de contas que nós fazemos de uma forma bem resumida para que os doadores eles tenham a dimensão exata do que as doações estão produzindo no nosso trabalho, não apenas sustentando o Novo Tempo, mas ditando o crescimento do Novo Tempo. Nós falamos também dos nossos sonhos, o que nós esperamos para o futuro, onde nós queremos estar, onde nós queremos chegar, o que vem de novo por aí. E ao falar dos nossos sonhos, o convite para que mais pessoas se tornem anjos da esperança. E é claro, também falamos dos sonhos que foram realizados, para que todos possam ficar felizes com o trabalho do Novo Tempo. E o principal do programa Anjos em Ação, apresentar incríveis histórias de vidas transformadas. Porque esta é a razão do Novo Tempo. E pastor, esse ano, quando vai acontecer essa grande celebração, o Anjos em Ação? O Anjos em Ação vai acontecer no dia 7 de novembro, são 4 horas ao vivo, a partir das 8 horas da noite, onde nós teremos todos os apresentadores do Novo Tempo, a equipe da Voz da Profecia, o Quarteto Arautos do Rei, vários cantores da gravadora Novo Tempo, nesse grande momento de celebração. E tem um tema muito especial, será o tempo de Deus. E por que nós vamos falar deste tema? Estamos vivendo um período muito difícil com esta crise, com a pandemia, e muitas pessoas ficam em dúvidas. Será que existe algum contexto profético? Por que nós estamos vivendo esse período difícil que vem pela frente? E nós precisamos entender que, a despeito da crise, do sofrimento, da pandemia, Deus continua no controle e Ele age segundo o seu tempo. Assim como nós temos a certeza de que Jesus vai voltar, nós temos a certeza de que Deus está agindo, cuidando das nossas vidas segundo a sua infinita sabedoria. E nós vamos desenvolver esse tema para fortalecer a confiança de todas as pessoas que estarão acompanhando o programa Anjos em Ação. E agora fica nosso convite para estar com a gente. Te esperamos no Anjos em Ação no dia 7 de novembro, às 8 da noite. Nos vemos lá, hein? Nos vemos lá. É isso aí, amanhã. Bom hein? demais. Para você Gostoso. saber, a gente estava até ensaiando algumas coisinhas aqui, mas tá uma movimentação, vai estar bem diferente o programa, né, Carol? Tá muito legal. Vai mudar, parece até vai mudar os cenários. Olha, não pode falar. Não, vai ser Não pode falar. Mudar o cenário é uma coisa muito abrangente. Que cenários? O que muda? Entendeu? Tem várias perguntas. Tá legal, tá bacana, é isso mesmo, viu? Agora, legal mesmo é quando você participa com a gente, conversa. Esse é um assunto que, se deixar, a gente ficar aqui perguntando, mas então você pode entrar aqui na roda, viu? Bora falar aqui junto com a gente. Participação aí na tela do Entre Família. Vamos lá, é anônimo e não tem problema não. Sou filha de uma mãe histriônica. Ela sempre manipulou o meu pai e os meus irmãos com a própria saúde. Se ela não tem a atenção que acha que deve ter, né, ela simula quedas. Ninguém nunca a viu cair, mas ela fica toda roxa. Ela desenvolveu diabetes por se alimentar muito mal e também usa diabetes para manipular a atenção de todos. Deixa de tomar insulina e vai parar na emergência dos hospitais, sempre próximo ao meu aniversário ou dos meus filhos, de modo que quase ninguém vem para as festinhas, pois ficam para cuidar dela.
Então, olha ali uma filha abrindo o coração, apresentando esse quadro que não é fácil. Interessantíssimas algumas coisas que a pessoa trouxe, porque assim, normalmente na clínica você atende o filho do histriônico. Né? Depois a gente vai falar sobre o tratamento do histriônico, mas é o filho do histriônico. Porque o histriônico, ela usou a palavra manipulação. Ele manipula. Lembrando a manipulação, ela até falou da simulação, e essa simulação pode ser fruto dessa manipulação ou pode existir o desmaio, sim. Ela falou que nunca viu a mãe caindo, mas pode desenvolver por causa desse transtorno conversivo e somático também. Mas esse é um quadro típico, né? Então, assim, cansa os filhos, até a mãe, né, histriônica, ela é uma mãe que tende a ser uma mãe não boa, porque como ela é voltada para ela, para a atenção dela, ela não tem tempo para o filho. Então, o filho fica jogadinho, fica abandonadinho, né? Então, esse é um quadro muito específico. E ela trouxe outra coisa importante. Vai para o serviço de saúde. Quem que pode dar uma atenção rápida na ausência de um familiar? O médico do posto de saúde. Como pode chegar com um sintoma real, um tremor ou algum outro sintoma somático e tal, o primeiro atendimento acontece. Mas depois volta para casa e cadê a atenção? Vai buscar de novo. Então, assim, é sem fim. Doutora, uma dúvida. Sobre o que me chamou a atenção dessa questão dos atos de conversão que você colocou. O desmaio pode ser real. Ela acredita, inclusive, que é real, porque fisiologicamente o corpo corresponde a essa mentira que ela tenta colocar. Como é que funciona? Mais claro. Aí o terceiro ponto que ela trouxe aí, acho que responde bem isso. Desenvolveu diabetes. Né? Desenvolve outras. Existe. Ela pode desenvolver. Então, não existe a simulação. Claro que a gente pode pegar, né, cada caso é um caso. Isso é muito importante a gente olhar, inclusive na clínica psicanalítica principalmente, a gente vai olhar o sintoma e o histórico. Isso é muito mais importante do que ali, né, o transtorno. Claro que o transtorno ajuda a gente a entender o enquadramento, como que a pessoa se organiza, isso ajuda, né? Mas nesse caso que ela trouxe, a diabetes pode ter sido desenvolvida sim, né? E até uma forma, tipo, uma vez que eu tenho a doença, eu vou buscar uma ajuda real e eu vou ter um retorno. Então, a pessoa desenvolve esses sintomas conversivos. Alguns podem ser temporários, como um desmaio, uma cegueira, como eu falei, outros podem, né, uma vez desenvolvidos, vão perdurar. E porque a mente, ela comanda tudo no nosso organismo, né? Exato. Agora, quando a gente fala dessa questão da relação da maternidade, é tão complicada, né? Porque ainda a gente tem essa ideia da maternidade como algo muito sagrado, algo que nos pode mexer, discutir. Então, uma filha dessa, até o ponto dela entender que a mãe é doente, ela tem que meio que segurar aquela raiva, engolir a raiva, porque ela não pode falar. E no Dia das Mães, e todo mundo falando, nossa, mas é a sua mãe, os pais, não, você tem que honrar o pai e mãe, tem que perdoar, tem que estar... Né? E aí ela não consegue fazer essa diferença do que é real, né? Como esses filhos, eles conseguem se deparar com o diagnóstico, porque ela não consegue separar a diferença do eu tô com raiva da minha mãe, eu tô com raiva desta doença. É difícil, né? É difícil. E ela trouxe, acho que um quarto ponto importante ali, né? Dá uma certa vergonha, porque para de chamar as pessoas. Porque além de tudo isso, uma tendência da pessoa com uma personalidade histriônica é a questão da forma como ela pode se vestir, sensual, às vezes um pouco oferecida, né? E isso pode gerar até, pessoas com essa personalidade pode ter uma tendência até à infidelidade, porque como cansa muito rápido, então assim, tá aqui conversando com um casal e aí começa, né, ali meio que, né, sem perceber, tratar de um jeito um pouco mais sensualizado, insinuar para ter atenção, acaba até afastando amigos, pessoas próximas. No caso da família é muito difícil, como você falou, até perceber, até entender, até esse conhecimento, já acabou ali tendo que lidar com essa exigência tão grande, cansativa. Há casos que as pessoas se afastam, mas quando você fala desse núcleo muito próximo, é difícil. É difícil se afastar, né, da família. O que pode ser feito no caso de alguém que tem essa consciência é realmente buscar uma ajuda. Primeiramente, nesse caso, a gente não tendo outras questões associadas, porque a pessoa em si ela vai buscar, quando ela está, de repente, com uma depressão, devido a uma frustração, desenvolveu a depressão, ela vai buscar ajuda. Mas quando a pessoa não tem nada ali que demonstre uma situação mais agravante, cabe à família orientar a busca da psicoterapia. Porque na psicoterapia, dentro de cada abordagem, né, cada linha terapêutica vai ter uma abordagem diferente, vai ajudar a pessoa a ajustar, né, de certa forma, a entender esse comportamento com mais ou menos sucesso, depende muito, e ao né, de cada um. contrário do narcisismo, ela
topa ir? Porque a narcisista, ela não topa ir para uma terapia, né? Pode ser difícil, depende muito dessa perda, né? Porque, como, de novo, ela é muito voltada para ela não está interessada no que você está me dizendo. Mas se ela começa a perceber um afastamento, se ela tem ali algum tipo de prejuízo, ela pode sim aceitar. Mas tem que estar numa zona frágil. É muito frágil. É muito frágil. E até o próprio terapeuta, né? Como eu falei, é importante às vezes entender qual que é o enquadramento para entender como que a pessoa funciona, porque a pessoa pode chegar numa terapia e seduzir, ser muito agradável, falar que o terapeuta é lindo, maravilhoso, né? Pode usar isso também com artifício. É claro que o profissional vai identificar rapidamente, mas isso pode trazer uma morosidade para o processo também. E é complexo, gente. É complexo. Você de casa, você está vendo que no início do programa você está pensando uma coisa. Agora suas dúvidas estão chegando também e na tela a gente vai colocar aqui juntinho com a doutora para a gente poder sanar sua participação, a sua dúvida. Vamos lá então? Essa foi a pergunta anterior? Não. É outra? É outra então. Vamos lá então. Eu tenho um problema sério de relacionamento com a minha filha. Ela muda de comportamento comigo constantemente, apesar de às vezes estar de bom humor. Outras vezes, não fala comigo. Para conviver com ela, tenho que pisar em ovos, porque qualquer bobagem ela fica sem falar comigo e até me impede o meu neto de me ver. Então, neto, então já está grande essa filha aí, né? Já peguei ela se condenando pelas suas atitudes. Eu, porém, perdoo tudo, né? Pelo amor de Deus, o que eu faço para ajudar a minha filha? Esse quadro me parece um pouco mais o borderline, que vive no limite, né? Aí tem as confusões, muito parecido com o histriônico. O borderline ele tem uma questão muito assim, mais delicada no sentido de se autopunir, né? No sentido dele ter ali uma questão de trazer para si o que ela trouxe ali. Uma montanha-russa emocional, Uma montanha-russa e assim, perde o perdão, ela falou, né? Alguma coisa nisso. Então, assim, ele está sempre ali no limite. Então, esse quadro me parece muito mais o borderline, que diferente do histriônico, ele tem essa questão, né, de se punir, de trazer para si aí uma questão autodestrutiva, que o histriônico não tem. Então, nesse caso, né, dessa pessoa, a mesma coisa, né, tentar orientar, né, conscientizar, buscar uma ajuda, e aí dentro disso, né, primeiramente eu trago a psicoterapia, que aí o psicoterapeuta vai ter uma condição de indicar também, se for caso de medicação, mas me parece muito mais o borderline do que o histriônico, mas é claro, a gente precisaria de mais elementos para poder identificar isso, mas a orientação é que busque ajuda e tenta conscientizar a filha a buscar também. Né? Perfeito, né? E todo tipo de transtorno aí, a família precisa sim de acompanhamento psicanalítico, né? Enfim, precisa de acompanhamento ali para que você consiga lidar com o processo e entender algumas fases da sua filha também, viu? Bora, você está falando, daqui a pouquinho a gente vai responder mais perguntas aqui. Tem aqui uma dinâmica esclarecedora para você entender as perdas, os processos aqui deste tipo de transtorno. Bora para o intervalo, respira fundo, vai mandando suas perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente responde, tá? É rápido esse intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e é muito bom ter você aí conosco, aprendendo a cada dia, cada semana outros temas diferentes também. E esse tema aqui é uma aula, né? Ainda bem que a Aline está aqui, com certeza, mas agora prometemos para você uma dinâmica para ver esses sintomas, para que você possa analisar. E a gente sempre fala um pouquinho antes de fazer qualquer dinâmica, aqui para cunho de conhecimento, para depois você buscar um profissional, a partir do nosso profissional que está sentado na sua sala, você ter um horizonte, a ideia é informar. Porque às vezes você pode analisar tudo, colocar tudo farinha do mesmo saco e não é patológico. Então aqui a gente vai dar um horizonte, né, Carol? É isso aí, viu? Com certeza. E você tem que buscar a mesma ajuda, não é para virar uma metralhadora, não, né? Para virar um diagnóstico, tá? Isso aqui é um ponto de partida, quem sabe, para uma solução, né, Cris? É verdade, isso. Essa é a nossa informação ideia. É isso. Bora lá, então, na tela, nossa primeira situação aí. E a Aline vai comentando aqui para a gente entender um pouco mais sobre esses assuntos. Primeira situação, olha lá, como identificar desconforto ao não ser o centro das atenções. A gente falou muito sobre isso aí, né? E eu acho que você podia também falar sobre esse ponto aliado ao narcisismo para a gente entender a diferença, porque o narcisista ele também quer ser o centro das atenções. Isso, o narcisista ele tem como característica principal a grandiosidade, então ele quer ser reconhecido por essa superioridade, por ele ser bom. O histriônico, ele não vai se importar muito se ele é bom ou não. Ele quer atenção a qualquer custo.
né? Então, se ele estiver aqui, que a gente estiver conversando, né? E aí eu começo, a gente usa o termo pavão, né? Ele é o pavão. Eu começo a perceber que vocês estão conversando entre os dois e param, né, de me dar atenção, ou eu vou, né, me exacerbar, falo, mas o que é isso? Peraí, vamos lá. Ou eu saio, a gente pega o ursinho e muda de cômodo. Eu vou pegar minha bola aqui. Pega a bola e vai ele conversar com os colegas aqui. Ai, você viu? E assim, tem essa questão, né, no primeiro momento, como é muito simpático, muito agradável, né? Nossa, que blusa mais linda, adorei. Nossa, incrível isso. Outra coisa, às vezes fala assim, não, pode deixar, eu tenho lá em casa, eu vou te enviar por e-mail assim que eu chegar em casa. Então é superficial, não existe isso, né? Ou fala assim, acabei de conhecer vocês aqui. Mentira, será ou não? É uma mentira, mas não uma mentira com o intuito da mentira. Então, assim, eu meio que acredita nisso. Acabei de conhecer vocês. Nossa, a Carol é muito minha amiga. O Cris me convidou para ela tomar um vinho à noite. Então, ela vai trazer isso, porque isso vai chamar... Nossa, você conhece o Cris? Você conhece a Carol? Né? Isso vai manter a atenção por um tempo. Mas logo, talvez, esse argumento não seja suficiente. Como o conteúdo é vazio, né? Não tem ali uma profundidade, a pessoa vai começar a perceber, nossa, ela é legal, ela é simpática, né? Sensual, se veste bem, mas não tem conteúdo. E a pessoa vai se afastar. Então, essa pessoa vai querer consumir. Quando ela vê que ali, de repente, não tem mais, vai procurar outro lugar. Interessante você usar a palavra consumo, né? Eu quero consumir, né? Eu quero consumir a sua atenção aí. Exato. Olha, então esse é um primeiro ponto aqui. Vamos para lá, mais um sintoma na tela. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue identificar alguém aí. Olha, uma mudança rápida de humor. Lembrei do borderline aqui. Mas é diferente. Nesse caso, ela vai mudar de humor, porque ela vai se irritar. Como vocês não estão dando atenção para mim, eu estou irritado com isso. Diferente do border, que é o limítrofe, né, vive ali no limite, então se irrita muito facilmente porque, né, tem um desejo ali que está, né, manifestando e de repente já se deprime, já se encolhe, né, tem aquela questão de se sentir ali rejeitado, de ser abandonado. Nesse caso, não. O foco é a atenção. Como ele quer atenção, isso que importa para ele. Né? Então, tem essa diferença. Então, a falta de humor vem em razão desse não retorno ou dessa irritação por não ter, né, de fato, essa atenção tão requerida. Agora, o que eu vejo nesses dois quesitos é que eu acho que em todo relacionamento, no trabalho, na vida, você vai encontrar esse tipo de comportamento. Agora, por isso que o julgamento agora é bem complicado, se você está fazendo um julgamento em casa e tal, porque às vezes isso tem de uma forma de personalidade. Exato. Por isso, bom que um profissional, inclusive eu tenho certeza que o profissional, inclusive, dependendo do profissional e da forma como for apresentada o quadro, até o próprio profissional pode achar que é borderline, mas na verdade é narcisismo. É tênue, né? É tênue. Dependendo do que for apresentado para ele lá. É difícil ou não, doutora? Chegar agora, a gente colocou duas características do diagnóstico. É difícil. Inclusive, a gente tem casos que são mal diagnosticados. É tratado como um e é outro. Realmente, porque as nuances deles, né, são muito pequenas. Agora, existe essa questão de dentro de um tratamento, aí eu trago um pouquinho da linha da psicanálise, independente do quadro em si, por mais que tenha, e a pessoa se focar de uma medicação devido ao enquadramento, para inibir ali a impulsividade, para inibir uma ansiedade ou um quadro depressivo, é tentar entender assim, esse sintoma, qual é a história dessa pessoa e ajudá-la dentro disso a se adequar minimamente nessa sociedade. Porque você falou questão de trabalho, você falou questão familiar, e relacionamento afetivo é muito difícil essa pessoa, né? Então, se você for olhar, é um quadro, ela fica muito sozinha, muito solitária. Ela não vai se estabelecer no trabalho, ela não vai se estabelecer numa rede social de amigos, não vai se estabelecer ali, né, num convívio afetivo. Então, é muito difícil. Então, dentro de um processo psicoterapêutico, ela vai conseguir minimamente se ajustar à sociedade, porque o transtorno ele é aquilo que é contrário ao padrão social. Então, é ajudar ela a se aproximar disso. Mas, de fato, é muito difícil diagnosticar. Claro que é possível, né? E dentro, né, o psiquiatra, principalmente, ele vai ter esse enquadramento para efeito de medicação, mas dentro da clínica, o mais importante é, assim, o sintoma em si, e não necessariamente o enquadro desse sintoma que vai ajudá-la,
né, a se ajustar na sociedade. É legal conseguir, né, que você aí de casa, ao participar aqui com a gente dessa dinâmica, que você compreenda esses processos e quem sabe pode ajudar alguém que está perto de você aí, viu? A produção bem disse aqui pra gente, falou exatamente isso, né? Quem sabe você, olha, a minha tia realmente tem problema, a minha mãe tem problemas, mas nunca foi atrás de uma solução, uma resposta. Então vamos entender um pouco mais desse transtorno, mais uma situação aí na tela, então, pra gente entender mais sobre o transtorno de personalidade histriônica. Vamos lá. Vai vir aqui mais uma situação. Olha, excesso de sedução e provocação sexual nas intenções. Não necessariamente que ela queira, né? Exato. Tenha interesses sexuais com o outro. É isso. É isso, é o recurso que ela funciona, né? Então, a personalidade é a forma como a pessoa funciona, como ela é. Né? Por isso que a gente até comentou alguma coisa de processo de cura. Não tem uma cura, porque é a personalidade, é o que ela é. E dentro do que ela é, no quadro, no caso do histriônico, ela funciona, ela tem alguns recursos, como a manipulação que a gente viu. E o comportamento sexual pode ser um traço, sim, né? Provocativo, porque é um recurso a sedução é um recurso de aproximação. Se eu estou bem arrumada, né? Se eu sou, né, tenho uma voz um pouco mais, né, doce, é agradável para quem recebe isso, mas aí tem aqueles perigos que eu comentei. Às vezes é um casal de amigos e ela acaba dando em cima do parceiro, da amiga. Quer dizer, isso vai fragilizar a relação rapidamente. Mas é um recurso que a pessoa acaba tendo como forma, novamente, de buscar atenção. Agora, doutor, um exemplo. A gente está num mundo bem midiático, né? Avaliando essa questão de sedução, a gente vê uma exposição grande nas redes sociais. E se a gente está conversando entre casais mesmo, né? Aí, quanto que alguns anos atrás a gente teria uma exposição, às vezes, atrás de likes e tal, mas de repente a gente tem uma personalidade que encontra uma ferramenta como, por exemplo, uma curtida, comentários e tal, e usa essa exposição, às vezes, até mediaticamente, ou procura uma profissão como TV, como né, algo que ela possa ter uma exposição maior para ela, como você falou, em consumir, né? Aí ela tem que ter uma sede insaciável, essa personalidade de... Então, às vezes, uma TV... e agora a web, que é muito mais democrática e fácil, possa ser um canal para uma pessoa dessa. Né? Enfim, é uma forma de receber atenção, por exemplo, sim, ou não? Sim, aí tem um lado que a gente pode ver como positivo, né? A adequação que ela vai ter a isso, se ela tiver o retorno, vai meio que acolher esse comportamento dela. Vamos dizer, na pandemia, que ela não pode nem sair, né? Não sei o que acontece com uma personalidade dessa, né? Para ser alimentada. Sim, e vamos pensar assim, um talento, né? A pessoa tem um talento, isso realmente chama atenção. Ela vai ter seguidores, ela vai ter pessoas que admiram, isso vai atender, né? É claro que aí depois ela vai ter o componente pessoal, né? Face to face aí, que vai novamente se manifestar e vai exigir do outro. Mas ali na rede ela pode ter uma forma de ter esse acolhimento. Agora, se por algum motivo ela começa a perder seguidor, fez um comentário infeliz, haters e tal. Ou teve pouca curtida em relação ao outro post, e isso pode ser o suficiente para causar essa frustração. Então é muito delicado. Mas sim, pode ser que a pessoa se adeque nesse meio e tendo retorno, ela seja feliz e isso não desenvolva, não traga maiores prejuízos para a vida dela. Muito interessante. Tem mais uma situação aí na tela, já perdi a ordem aqui do processo, então vai lá mais uma situação aí na tela para a gente entender mais sobre essa personalidade. Olha lá. Tem aqui uma interação, é isso. Tá, achei que era o processo da dinâmica. Quem vai falar agora para a gente é o Flávio Pereira, de Minas Gerais. Como se chama o transtorno de pessoas que não gostam de ser contrariadas, que sempre são donas da razão, têm sempre necessidade de atenção e quando não são tratados como almejam, sentem-se prejudicados e também gostam de afrontar as regras. Conheço 4 pessoas com esses comportamentos, todos parentes. Pensei até se é genético. O Flávio está perguntando ali pra gente. Perguntando que vai ter Natal agora também, né, Flávio? Tem Natal aí, Flávio. Ele já vai chegar com o diagnóstico já aqui, tá economizando e saúde mental, Flavinho. Isso mesmo. É o encontro da neurose familiar. Né? Olha, pelo que ele me falou, parece sim o histriônico. Ele falou da questão da atenção, nesse sentido de ser contrariada, porque se você não concorda comigo, como assim, né? Então, me parece, mas, novamente, é muito delicado a gente, por algumas informações, diagnosticar ou enquadrar. É preciso entender. Mas, como ele disse que conhece 4 pessoas da mesma família, sim, pode ser, sim, fruto de uma questão genética. Não sei se são irmãos, essas pessoas, né? Mas me parece uma questão voltada mais para o histriônico.
podemos ter outras coisas aí envolvidas também, né? Seguir padrão, norma, de repente alguma coisa do traço, né? Do antissocial, pode ser que tenha um narcisista, então depende muito. Novamente, porque tem algumas características que se parecem, né? A sugestão aqui para o Flávio é que ele comece que ele mesmo busque um profissional para lidar com todo mundo, né? Isso, né? Depende da proximidade, se alguém, né, que ele tem uma relação muito próxima, pode ser um caminho, ou se não são tão próximos assim, e de repente um afastamento, né, para evitar até né, futuros desentendimentos, que é difícil você lidar com, se for né, o caso do histriônico, é muito difícil você lidar com ele, não vai se convencer facilmente, né? Então, dependendo do caso, é melhor às vezes se afastar, evitar, ou encontrar somente no Natal para brindar, e tá bom demais, né? Celebrar a vida só um dia no ano todo e deixar o resto passar, Cris, é isso. Verdade. E agora voltamos, sim, a mais uma situação. Nós temos mais aqui uma característica especial, voltamos agora. É a interpretação dos relacionamentos como os mais íntimos do que são. Foi aquela situação que você colocou, né? Aquele negócio, a pessoa te conheceu... Acabei de conhecer. Eu sei que tem pessoas que têm uma facilidade em criar vínculos. Não é isso. Nós temos aqui uma pessoa que mergulha ao fato de dizer que quase é sua irmã e passou por você no corredor. Exatamente. Ele não consegue, né? A personalidade histriônica, ela não consegue estabelecer esse vínculo exatamente por essa questão superficial. Então, ela pode falar assim, poxa, como eu disse, o Cris é muito legal, mas o que o Cris tem de tão legal? O Cris é fantástico. Tá, mas quais elementos? Nossa, ele é demais, maravilhoso. Não consegue, né? Porque ela não tem essas informações, não né? Consegue. E aí ela não vai inventar essas informações em relação a ele. Ela não vai usar a mentira como uma ferramenta para prolongar esse diálogo. Ela não usa. Ela pode até usar, mas também assim, vai ser falha, né? Porque ele usa umas blusas bonitas. Tá, mas o que mais? Ele viaja sempre. Ela pode até trazer algumas informações que não... Mas não vai falar, de repente, porque ele me trata bem, porque... Pode até vir alguma informação mentirosa, mas não é uma característica marcante desse perfil. Não é esse o objetivo. Mas pode, sim, numa pressão ali, vir alguma coisa. Mas vai ficar sempre nessa superficialidade. Porque tem um cabelo bonito, porque a Carol né, se veste bem, porque ela é engraçada. Pode até ir, mas... não sabe mais de você. Essa pessoa é triste, demais, né? Porque ela está sempre com sede desse contexto. Pois ela é triste. Insaciável, né? Insaciável. No íntimo dela, do eu, ela é triste, Helene. Ela vai se entristecer, porque ela, como uma hora vai ter um stop, né? Ela e agora, né? Onde eu busco isso? Quando ela não vai ter isso, aí que ela vai provavelmente deprimir e busca ajuda, ou não, né? Casos que não busca. Mas a ideia dela, ela funciona, né? O pensamento dela é sempre alerta nessa busca. Então, essa tristeza, ela vai ser uma tristeza pela frustração, pelo não atingimento da meta. Parece até o problema de quem é adicto, né? Drogados, enfim, né? Parece que ela né? A droga dela, que alimenta esse processo dela, é a atenção. Então, no momento que ela não tem, é como se ela tivesse num processo de desintoxicação, né? Como chama, quando você fica muito tempo longe da droga, né? Isso enfim, mesmo. Né? Assim como, por exemplo, você pega um neurótico obsessivo-compulsivo, que ele precisa realizar né, o famoso toque, ele precisa fazer alguma coisa para aliviar aquela angústia, ele fez, ele aliviou, passou. Mas daqui a pouco a angústia vem de novo, ele vai, realiza ali o ato compulsivo, passou. Então, assim, é hiperfuncionante, lembrei, abstinência é a palavra. Abstinência, exatamente. Abstinência da prática, exatamente. Né? Olha só, estamos aprendendo aqui juntos aqui. Nossa, eu fico curiosa, hein? Eu fico curiosa com essa situação. Mais uma na tela aqui, mais uma questão aqui para a gente entender mais. Expressão extravagante e teatral das emoções. Exato. E aí, parece que esse é o ponto, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, nossa, mas tem tantas pessoas com essa característica, né? E até durante a nossa vida, como o Cris falou, né? Quando eu era mais nova, eu era assim, quando depois fiquei mais tranquila e assim vai. Como será que é esse processo, né? O extravagante, que é a característica, né? A questão da exuberância, o teatral, o dramático, é a característica do histriônico, como a gente falou, mas a gente tem que tomar cuidado de não olhar todo mundo que tem essa extroversão, né, ou esse jeito e classificar, então aquela pessoa é histriônico, né? Quando você pega um manual né, diagnóstico, fala ali, de novo, eu não quero trabalhar com esse enquadramento, tem que ter 5 para você ser isso, não é isso. Mas vamos dizer assim, para ter uma noção, eu acho que pode ser isso,
pelo menos umas 5 características, acho que em torno de 9 que você vai ver ali. Então, você fala, então tem isso, acredito que pode, né, ter essa característica. Então, não vamos olhar todo mundo que é teatral, ou que é engraçado, ou que é extrovertido, que isso é normal da personalidade, né? A questão está exatamente quando isso passa a ser algo, né, manipulativo, algo realmente de uma exigência extrema, cansativo, né? E aí, sim, a gente pode entender. E, Aline, né, isso aparece quando? A gente falou muito de adulto, Uhum. adolescente. Não falamos da cura também, né? Crianças, a cura, né, desse quesito. Porque, um exemplo, Em que fase algumas da características a gente vê que tem que ter uma atividade social maior. A gente acompanha talvez maior essa questão toda. Mas agora tem crianças, adolescentes, os pais estão mais atentos. Existe caso de ter assim, adolescentes, crianças? Como é que funciona? Como a criança está em fase de desenvolvimento da personalidade, a gente não pode enquadrar nenhum transtorno, mesmo adolescente, né? Então, até o início da fase adulta, vamos falar 18, 20 anos, é difícil a gente ter esse diagnóstico, né? Mas, claro que os pais podem perceber traços, né? A gente fala muito, às vezes, do antissocial, né? Do vulgo psicopata, matou o passarinho, matou 15 passarinhos. Tem alguma coisa aí. Aí você pega uma criança que tem, né? Eu quero, faz ali um comportamento muito teatral. A outra característica importante, a mudança a gente falou do humor, acabei não comentando isso. Eu tô aqui triste. Aí você vem, né, fala comigo, então vamos. Eu mudo já, né? Ou você tá triste, fica tranquilo, Cris, vai dar tudo certo. Você vai comigo, Aline, eu vou com você. Agora eu preciso... De 0 a 100. De 0 a 100. Ele muda de humor. Então, se você vê uma criança com esse comportamento, o pai e a mãe podem falar, tem alguma coisa aqui. Mas não dá para diagnosticar e falar, meu filho é isso, é aquilo, porque a personalidade ainda está em transformação, está em desenvolvimento. A gente não dá diagnóstico para criança, né? Como alguns casos neurológicos, aí sim, mas nesse caso de transtorno de personalidade, não. No caso da cura, a gente não trabalha com a palavra cura, porque não vai curar. É uma personalidade, é o que a pessoa é como ela se constituiu. O que vai acontecer, de acordo com a pessoa, outras características, né, que são ali desenvolvidas de valores, ou mesmo através de um tratamento, ela pode melhorar, né, atenuar alguns ou acentuar. Então, depende muito. É possível, sim, com acompanhamento, aí no caso da psicoterapia, em geral, precisa ser para a vida toda, porque é um acompanhamento, e não uma questão de uma questão existencial. Você faz uma análise, faz ali um processo e ok, consegui lidar com isso. Nesse caso, não. Ela vai precisar de um acompanhamento, como se fosse um monitoramento, para ela conter aqueles comportamentos excessivos e impulsivos e, a partir disso, conseguir ter uma relação social. É crônico, então. Pro resto da vida. Pro resto da vida, é isso. Mas o que a gente quer mesmo são soluções ali para a gente buscar atenuar esse processo das relações, viu? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, você está mandando a sua interação, a gente está percebendo, viu? Não fique chateado, não. Daqui a pouquinho a nossa psicóloga vai responder para você. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, uma verdadeira aula. Você viu que a gente está perguntando bastante aqui, mas a gente sabe que esse sofá, esse teu telefone, esse WhatsApp tem voz e vez aqui na nossa programação. Então, você acha que vou aproveitar aqui a doutora Aline para você tirar todas as suas dúvidas. Então, mais uma participação na nossa tela, porque é a tela da família. Carol, tá chegando da onde? Olha lá, é anônimo e não tem problema não. Importante abrir o coração. Eu tenho um namorado calmo e que quase não interage com ninguém, mas quando saio, piso em ovos, porque tudo ele acha ruim. Não posso ter o número de um homem no celular e quando faço o que ele não gosta, ele fala alto e chama atenção. Torna-se agressivo e nem parece a mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, com os outros, ele é calmo. E ninguém diz que ele né? Que é ele, né? Por favor, me ajuda. Então, essa namorada, ela percebe que ele parece que tem duas personalidades ali caminhando junto. E nesse caso, acho que o ponto mais importante da gente olhar, assim, é uma forma de manipular, né? De ter ali com que ela esteja sempre no controle dele ali, né? E isso pode gerar uma forma, né, dentro da manipulação mesmo, de futuramente algum tipo de agressão, né? É uma ideia de posse, né?
você é minha posse. Então, o ciúmes é uma característica importante, não pode ter isso, não pode ter aquilo, começa a colocar limites, né? Nesse caso, a gente não está falando de um histriônico, a gente poderia ter outros quadros aí, mas o que eu acho mais importante quando ela fala me ajude, é assim, tomar cuidado com essa questão do quanto que está sendo essa manipulação, esses limites e essa questão de posse. Porque isso pode levar, aí como a gente acaba vendo, né, a violências e a situações, né, muito agravantes, que chega um momento que ela não consegue mais ser da relação. Porque a manipulação é tão grande, né, que ela se vê presa ali, a pessoa às vezes pode até falar assim, se você me largar, eu vou me matar e tudo mais. Então, é perigoso ela prestar atenção nesses sinais. Se é só um ciúmes bobo, se realmente ele se sente mais à vontade no meio com amigos ali, porque tem outras pessoas, ele se solta e em casa ele é um pouco mais tímido, ou se não, ou se essa diferença realmente é muito grotesca e se tem uma questão ali de uma manipulação que pode levar, né, para esse fechamento dela nele e aí vira uma coisa mais perigosa. Verdade. Então, você que está acompanhando a gente, né, de forma anônima, como é um namoro, é justamente para você ver esses sinais aí. É verdade. Conversa para que mais pessoas possam avaliar, né, possam ter uma opinião de um quesito para você ir junto e tal, porque namoro é para isso, viu? Não deu certo, olha, um abraço, vai doer um pouquinho e tal, mas de repente o futuro à frente pode ser muito mais doloroso. Então, ó, esse é amigo desse, tá? E de vez em quando, essa língua aqui, que é minha, é mordida pelo dente que daqui são irmãos. Aí você imagina, foi só uma analogia simples, o quanto que a vida pode ser dolorosa. Mais a sua participação na tela. Vamos lá. Aproveitar que a doutora está dando aula aqui e não tem problema, viu? Hoje é a tarde das anônimas e dos anônimos, mas de muita informação. Doutora, e quando a pessoa se autossabota? Fisicamente tem doenças reais, tá? Divertículos inflamados, síndrome do intestino irritável, cai na rua e pelo fato de ter os ossos mais fracos, quebram, pressão alta. E sempre que há uma melhora, algo acontece? Sempre que há uma melhora, algo acontece. Sempre que ser o centro das atenções é muito voltado a doenças. Como a família deve lidar? Aqui nós temos um quadro patológico real, são doenças reais, e está desenhando um quadro meio psicológico da pessoa que está sofrendo essas questões aí, doutora. Por último, foi colocada a questão do chamar atenção também, né? Então, a gente pode estar falando de um histriônico com aquela questão conversiva e somática. Todos esses sintomas podem ser também sintomas criados. Lembra assim, sempre que o corpo, sempre que o ego, que o consciente não dá conta, né, que isso a gente guarda, ele vai para o corpo vai responder. Somatiza, não né? tem o que fazer. Vai vir para o corpo. Então, assim, faz essa conversão. Então, me parece ali já um nível mais avançado, porque a frustração, eu não consigo conter com aquilo, né? Eu preciso realizar. O corpo vem e traz a doença. E nesse caso específico do histriônico, lembro de chamar atenção também. Se eu estou fragilizado, se eu estou doente, eu vou ser cuidado. Tem mais essa questão. Então, pode ser sim, ficar nisso, que ela falou da autossabotagem no início, ficar nisso é porque eu tenho um ganho aqui, porque eu vou ser cuidado. Toda vez que eu ficar doente, que eu desmaiar, né, que eu reclamar de uma dor, alguém vai me socorrer. Alguém mais próximo, pelo que eu entendi, alguém, né, ali num círculo muito próximo. Então, pode estar vinculado a essa questão, né, dessa atenção. E aí, por fim, ele pede, né, como a família pode ajudar nesse processo? Vamos pensar, primeiro, que pode ser que esse quadro seja, né, características anatômicas, fisiológicas, orgânicas, químicas, que no caso do transtorno de personalidade não é questão química, né, como a gente falou, é uma questão do que a pessoa é. Mas pode começar, de repente, fazendo todos os exames clínicos, laboratoriais, para tirar essa dúvida? Pode. Não tem nada. E aí, olha, você percebe que a gente identificou, então isso é fruto, né, de emocional, vamos buscar uma ajuda? Talvez seja um argumento bom para a pessoa entender, ao invés de falar direto, vamos para o psiquiatra, ou vamos para o psicólogo, ou vamos para o psicanalista. Começar ali pelos problemas dados clínicos. E fatos. Você viu Dados que não tem nada? Agora, pode ter, como eu falei, pode ter desenvolvido, no caso de uma diabetes, né? Pode. Então, vamos tratar. Mas permanece outras questões, ou permanece essa fragilidade, essa dependência de atenção, aí é um outro argumento. Então, tem que observar, mas talvez possa começar por aí, né, para alicerçar esse discurso de você precisa de ajuda. É isso, né? Importante é que a pessoa compreenda e que você se torne uma rede de apoio, viu? É para você ser uma rede de apoio ali também, ajudar nesse processo. Aí, olha, as pessoas mandaram muitas interações, mas você acredita que já acabou? Quando a produção fala assim, já
tá acabando Acabou o programa. Eu já falei, ué, como Mas assim? eu vou fazer o seguinte, Carol, você que está aí em casa, não fica chateado não. A gente quer atender o maior número de pessoas, né? Obrigado pelo seu carinho. Vão ter mais temas, você que é sempre muito bem-vindo, assim como a nossa doutora, que já é de prata da casa, vai estar um especial muito em breve. Você vai saber de informações especiais, não vou dar spoiler não. Doutora Aline, muito obrigado pela participação e a aula que nos deu aqui na nossa tarde. Eu agradeço muito, é muito bom estar com vocês, né, nas tardes aí. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Tá passando aí o contato dela, viu? Olha aí o Instagram. Olha aí o Instagram, viu? Corre lá para pedir essa pergunta aí que ficou engasgada. Vai lá tirar essa dúvida com ela que vai dar tudo certo com você, viu? Mas você sabe, né? A gente não termina o programa assim, porque a gente sempre tem uma palavra de esperança, porque com certeza, né, o nosso Deus, ele se preocupa com cada um dos detalhes que acontecem na nossa vida. E é isso mesmo, né, pastor Alceu? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cris, aos amigos e amigas que acompanham a gente aí no Entre Família. Interessante demais, né, esse transtorno de personalidade. Eu estava acompanhando, lendo, vendo sobre esse transtorno e eu fiquei pensando assim, será que na Bíblia, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas ali retrata a história de pessoas reais, que alguns também tinham os seus problemas de personalidade. E o plano de Deus é restaurar o caráter, a personalidade, a imagem dele quando a gente anda perto dele. Aí eu fiquei pensando, né, nesse comportamento que é exibicionista, nessa dramatização que é excessiva para chamar a atenção, para ser o centro de todas as coisas. Quando se pensa em relacionamento, quem tem esse transtorno que a gente viu hoje no programa, ele tende a compreender que os relacionamentos são mais íntimos, muito mais íntimos e profundos do que realmente são. E esse transtorno me chamou a atenção e eu fiquei pensando, né, nos homens da Bíblia, na rápida variação de estados emocionais. Eu pensei, quem será? E olho para a Bíblia e me lembro de Sansão. Se você olhar para Sansão, ele se relaciona com uma profundidade de intimidade com as mulheres, e ele é sedutor, ele consegue magnetizar, ele mexe com as mulheres e ele se exibe demais, mas ele pensa, estou num relacionamento profundo e íntimo, quando na verdade ele está pagando para receber um prazer de uma mulher que era prostituta. Então, Sansão, ele é chamado de pequeno sol, ele pensava que todos orbitavam ao redor dele e que ele era o centro de todas as coisas. E assim, ele fugiu do propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, para que ele não fosse o centro, mas para que ele conduzisse os olhares de todas as pessoas, não para ele, mas para o centro de todas as coisas, que é Deus. E Sansão precisava fazer algo que Salomão escreveu e que todo mundo que tem algum tipo de transtorno de personalidade precisa fazer. Está no livro de Provérbios, no capítulo 23, o verso 26. Salomão escreveu assim: Filho meu, dá-me o teu coração e não se esqueça e não se agrade dos seus próprios caminhos. Se há qualquer tipo de transtorno de personalidade, eu quero dizer para você que há esperança em Deus para restauração e para renovação. Como Deus fez com Sansão, pode fazer com você também. Amém. Obrigada, pastor, por essa esperança, por nos lembrar dessa esperança. E é isso mesmo, viu? Olha, na segunda-feira, eu já ia falar amanhã, né? Sexta-feira. Na segunda-feira nós vamos falar de um tema para lá de importante, viu, Cris? E muitos homens têm preconceito de ir atrás, de buscar informação em relação a isso. Mas Novembro Azul tá aí para te lembrar da importância dos exames de próstata. Rapaz, isso aí, olha, às vezes é até legal, porque a gente pode perder um pouquinho também dessa brincadeira que a gente faz com os homens. Pois é. Agora você não pode levar a sua vida na brincadeira. Essa é a questão, tá bom? Então é sério. Você sabe que todos os exames, quando a gente encontra uma doença muito antes, as chances são maiores. E tá aí. Sabe por que as mulheres vivem mais? Porque elas param que se nem vão no médico e tal, nem todas, mas a maioria. Então, olha, meus queridos,
vamos viver mais. Outra, faça isso pela sua família, faça isso pelos seus pais, faça isso por você. Show preconceito e vamos embora. Vamos falar ver desse Brasil, assunto, vamos embora, vamos entender. Vamos buscar informações aí, vamos buscar ajuda médica para solucionar esse problema. Mas a gente sabe que câncer e outros aspectos aí está muito ligado aí ao nosso estilo de vida, escolhas alimentares. É sobre isso que vai falar o Vídeo Saúde. Muito legal, na gente. sequência aí. Na sequência agora, principalmente você que está terminando esse chazinho aí, colocou o que no chá? Mel? Açúcar, né? Claro, porque refinado. Parece que o mel ele tira o gosto. Porque o refinado ele não fica aquele fundinho, aquele coisinho que ela no fundo do copo. Esse é o tema. Ui. Não é julgar você, mas é saber o que está dentro da sua xícara. Eita. Açúcar refinado e a saúde. E há quem diga que o açúcar ele é assim, ó, alimento para o câncer, hein? Gente, tem que tomar cuidado com abre isso o teu aí. olho aí. E abre o olho, Carol, que amanhã, às 20 horas, na TV Novo Tempo, na rádio, na web, tem o quê? O quê? Anjos em Ação. Olha, o tempo de Deus é o tema deste programa que tá para lá de especial. A gente estava aqui ensaiando, a gente já fica meio emocionado sabendo das histórias. Você não pode perder 4 horas ao vivo, é isso, Cris? 4 horas ao vivo, das 8 até a meia-noite. Põe gente. a criançada para dormir 8 e fica até meia-noite ali. Lá participando, se tornando um anjo da esperança. É isso aí. Um grande abraço para você, bom final de semana. Tchau, tchau.